Em 1923, o médico Sigmund Freud publica seu livro O Ego e o Id, onde ele divide a personalidade humana em id, ego e superego. O id representa os desejos primitivos do homem, tendo como único objetivo satisfazer suas vontades, sendo elas possíveis ou não. O superego funciona como um controle racional de nossas decisões e comportamentos. Dele surge a culpa e a tristeza por decisões ruins e a felicidade e orgulho por decisões boas e corretas. E o ego mantém um equilíbrio entre o desejo primitivo, id, e a ética e o mundo real, superego. O ego se desenvolve com o nosso amadurecimento e conhecimento adquirido. Juntas, essas três partes da personalidade são responsáveis por manter um equilíbrio interno, nos fazendo pensar no que deve ou não ser feito em situações do dia a dia. Mas se mesmo assim você não conseguiu entender nada do que eu falei, fica tranquilo, pois no vídeo de hoje você vai entender a mente humana de um ponto de vista bem diferente. Meu nome é João Victor e seja muito bem-vindo à monitoria. Lançado em 1999, Clube da Luta conta a história de um jovem fracassado com uma vida entediante e sem grandes motivações e ambições para o futuro, tentando preencher seu vazio interno com bens materiais. Tudo isso faz ele sofrer com problemas de insônia, e tentando encontrar uma solução para seu problema, o personagem encontra sua paz e tranquilidade em diversos grupos de apoio a pessoas que tiveram suas vidas arruinadas devido aos seus vícios e problemas de saúde. E agora eu peço que você pause esse vídeo e procure assistir o filme, pois daqui pra frente iremos quebrar a primeira regra do Clube da Luta. E agora que o vídeo começou de verdade, você viu que com a presença indesejada da personagem Marla Singer nos grupos de apoio, o narrador percebe toda a sua falsidade refletida nela, fazendo com que ele perca toda a sua paz e tranquilidade, voltando de vez à sua vida problemática. E em uma de suas viagens de trabalho, ele conhece o personagem Tyler Durden. Os dois então criam um clube secreto, o Clube da Luta, que ao decorrer do filme se transforma em um grupo ativista que luta contra o capitalismo. O filme faz uma crítica ao consumismo, causado pela necessidade de se satisfazer, evitando os problemas do dia a dia. E como dito anteriormente, o filme é uma ótima representação da mente humana. O narrador, que tem uma vida sem sentido, é representado pelo superego, e todos os seus problemas e vontades reprimidas faz com que seu subconsciente manifeste todos os seus desejos e ideias em um personagem, o Tyler. Sendo assim, o ego, que é o equilíbrio entre o id e o superego, está escondido na mente do narrador. Um exemplo dessas personalidades é a cena em que Tyler ameaça matar um funcionário de uma loja caso ele não retorne aos estudos. Podemos perceber que o narrador não se sente confortável com a situação, enquanto Tyler não demonstra nenhum remorso enquanto aponta a arma para a cabeça do funcionário, mostrando que, mesmo com a arma descarregada, Tyler não tem medo de ultrapassar seus limites, enquanto o narrador demonstra recuar o tempo todo durante a cena. Anteriormente no filme, quando Tyler leva o narrador para sua casa, que está em condições precárias, a casa é uma metáfora de como está a mente do personagem principal durante aquele momento. E mais próximo ao final do filme, temos uma cena onde o narrador se encontra no meio de duas luzes, a da direita representando cores frias que simbolizam o superego, e a da esquerda, representando cores quentes, que simbolizam o id. O narrador então vai em direção ao id, as cores quentes, mostrando então a influência de Tyler em sua vida. Essas cores estão presentes durante todo o filme, principalmente nas roupas dos personagens principais. O narrador geralmente usa roupas com cores mais frias, variando de azul, cinza e branco, enquanto Tyler usa roupas mais quentes, como laranja, amarelo e vermelho.